Há 3 anos, meu casamento estava à beira do colapso. Meu marido, Vincent, e eu estávamos juntos há 8 anos, e os primeiros anos foram um sonho. Éramos inseparáveis, como 2 peças do mesmo quebra-cabeça. Nossas noites eram repletas de risadas, discussões intermináveis sobre tudo e nada, projetos malucos que considerávamos com a ingênua certeza de que nada jamais poderia nos separar. Gostávamos dos mesmos filmes, das mesmas músicas e nos entendíamos com um simples olhar. Mas com o tempo, a realidade se instalou. Não de repente, não, mas de forma insidiosa, como uma névoa que lentamente se infiltra e obscurece a paisagem sem que percebamos. A vida cotidiana havia assumido o controle. As responsabilidades foram se acumulando: trabalho, contas, obrigações familiares. Ao longo dos anos, nossas prioridades mudaram, sem que percebêssemos. As conversas leves tornaram-se mais raras, substituídas por trocas funcionais. Você pagou pela eletricidade? Cheguei tarde em casa, esqueci de levar o lixo para fora. Vamos para a casa dos seus pais no domingo, não se esqueça. Não discutimos violentamente. Não houve gritos, nem portas batidas, nem cenas de partir o coração. Talvez tenha sido ainda pior, porque em vez disso houve um silêncio pesado, uma distância invisível mas muito real. Havíamos nos tornado estranhos sob o mesmo teto. Os gestos ternos haviam evaporado. Antes, Vincent sempre me beijava na testa antes de sair para o trabalho. Um reflexo simples, um hábito gentil e tranquilizador. Então, um dia, ele esqueceu. E eu não disse nada. Outra noite, enquanto jantávamos um de frente para o outro, percebi que ele não estava olhando para mim como antes. Seu olhar, outrora cheio de afeto, tornou-se o de um homem absorvido por 1000 outras preocupações. E eu sabia que o meu não era diferente. Uma lacuna cresceu entre nós, lenta mas seguramente. Morávamos juntos, mas não morávamos mais um para o outro. Eu havia considerado a separação. Várias vezes. Algumas noites, depois de um longo dia, eu me perguntava se esse seria o fim da nossa história. Se tivéssemos simplesmente chegado ao fim, como aqueles casais que se amam sinceramente, mas acabam se perdendo. Mas a cada vez, afastei o pensamento. Talvez por medo. Medo do desconhecido, de reconstruir tudo em outro lugar, sozinho. Medo de ter desperdiçado esses anos à toa. Ou talvez porque no fundo eu ainda tivesse esperança. Uma faísca. Um sinal de que nem tudo estava perdido. Chovia torrencialmente naquele dia. Uma chuva fria e forte, daquelas que transforma as ruas em espelhos quebrados e encharca as almas cansadas. Eu tinha acabado de chegar do trabalho, exausto. Meu dia foi longo, pontuado pelas obrigações e aborrecimentos habituais. Um cliente exigente, arquivos atrasados, um superior que esperava resultados imediatos. Todo esse estresse pesava sobre meus ombros e tudo o que eu queria era desabar no sofá e não me mexer. Ao abrir a porta da casa, vi Vincent. Sentado no sofá, absorto no telefone, uma expressão vazia no rosto. Mais uma noite onde conviveríamos sem realmente estarmos juntos. Oi, eu disse, mais por reflexo do que esperando por uma resposta. Ei, ele respondeu sem olhar para cima. Nada em comum. Nada de surpreendente. E, no entanto, esta banalidade pesava sobre mim mais do que nunca. Então um barulho chamou minha atenção. Um gemido. Fracas. Quase abafado pelo som da chuva torrencial. Pareil. Apurei meus ouvidos. Lá fora, além da porta, outro gemido, desta vez mais alto. Intrigado, franzi a testa e fui em direção à entrada. Quando abri a porta, uma rajada de gelo açoitou meu rosto e meu olhar caiu sobre uma figura encolhida sob o toldo. Um cachorro. Um pastor mestiço, encharcado até os ossos, o casaco grudado na pele emaciada. Ele tremia violentamente, enrolado sobre si mesmo, como se tentasse desaparecer nas sombras. Seus olhos dourados, cheios de angústia, encontraram os meus. Meu coração afundou. Não havia nenhum colar, nenhum sinal de que pertencesse a alguém. Apenas esse olhar, intenso, ao mesmo tempo temeroso e suplicante. Sem pensar, estendi minha mão. O cachorro recuou, assustado, o corpo tenso de medo. Lentamente, sussurrei para ele.
Eu não vou machucar você. Como se entendesse que eu não era uma ameaça, ele parou de recuar. Lentamente, com cuidado, ele moveu o nariz em direção aos meus dedos encharcados. O que você está fazendo? A voz de Vincent me assustou. Eu me virei. Ele estava parado na porta, com os braços cruzados, parecendo surpreso, e um pouco irritado. Esse cachorro, ele está perdido ou abandonado, expliquei, com a voz trêmula. Temos que ajudá-lo. Vicente suspirou. Não podemos ficar com ele. Seu tom era claro. Como se já tivesse encerrado o caso, como se recusasse a permitir que um acontecimento inesperado perturbasse a nossa bem-oleada rotina. Mas eu não poderia fechar aquela porta e fingir que não o vi. Só por esta noite, insisti. Ele vai morrer congelado lá fora. Vicente hesitou. Ele olhou para o cachorro e depois para mim. Vi nos olhos dele essa resistência que lhe era específica, esse lado racional que contrastava com a minha impulsividade. Mas também vi uma falha. Uma pequena brecha em sua recusa. Ele suspirou profundamente e depois olhou para o céu, como se estivesse se perguntando como foi parar ali. Bem, mas apenas esta noite. Um arrepio de alívio passou por mim. Virei-me para o cachorro e sussurrei para ele, como se fosse um segredo. Vamos, garotao. Você está seguro agora. Naquele preciso momento, ainda não sabia que esta decisão mudaria tudo. Nem para ele. Nem para mim. Nem para nós. Nós o secamos delicadamente, esfregando delicadamente seu pelo encharcado com uma toalha velha. Ele estava tremendo, encolhido sobre si mesmo, como se não ousasse acreditar nessa repentina benevolência. Depois de seco, preparei uma tigela com água e algumas sobras de frango para ele. Ele fungou timidamente no início, lançando olhares cautelosos em nossa direção, antes de decidir comer. Cada mordida parecia uma vitória sobre o medo. Em um canto da sala, instalei um cobertor velho, esperando que ele encontrasse ali algum conforto. Ele foi para a cama, mas seu olhar nunca nos deixou. Ele olhou para nós com a intensidade de almas quebradas, como se tentasse descobrir se éramos confiáveis. Vincent voltou ao telefone, absorvido por uma tela que parecia mais familiar para ele do que para mim há meses. Mas eu não conseguia tirar os olhos deste animal. Havia algo dentro dele. Uma dor silenciosa. Uma resignação quase humana. E de repente o pensamento me atingiu com uma clareza desconcertante. Aquele cachorro era eu. Assim como ele, me senti perdido. Assim como ele, aprendi a não esperar muito dos outros. Éramos duas almas perdidas sob o mesmo teto, esperando um sinal, uma mão estendida. Na manhã seguinte, ao abrir a porta para sair, congelei. Max, sim, acabamos de chamá-lo assim, estava sentado na porta. Ele não estava tentando escapar, nem tentando entrar. Ele estava esperando. Como se silenciosamente pedisse permissão para ficar. Foi aí que tudo mudou. Os dias tornaram-se semanas. Max integrou-se ao nosso dia a dia sem ruídos, como uma presença calmante que acabamos aceitando sem nem perceber. Ele não era barulhento, nem intrusivo. Ele estava contente por estar lá. Todas as manhãs ele me cumprimentava com alegria genuína, batendo suavemente o rabo no chão sempre que me via descendo as escadas. Todas as noites ele vinha deitar a cabeça em meus joelhos, como se entendesse todos os tormentos que eu não sabia mais expressar em voz alta. Vincent permaneceu em segundo plano. Ele alimentava Max quando necessário, mas nunca demorava. Ele não a machucou, mas manteve distância, como se recusasse a se apegar. Este não é o nosso cachorro, ele repetia toda vez que eu tentava levantar a possibilidade de ele ficar conosco permanentemente. Mas Max, com aquela paciência silenciosa que só pertence aos animais, começou a quebrar lentamente a armadura do meu marido. Uma noite acordei mais cedo do que de costume e, sem conseguir voltar a dormir, desci para a sala. O que vi me congelou no lugar. Vincent estava lá, sentado no sofá, no escuro. Max estava deitado aos pés dela, com a cabeça apoiada nos joelhos. E meu marido acariciou-o distraidamente. O seu olhar perdia-se no espaço, como se estivesse noutro lugar, longe das tensões e dos silêncios pesados dos últimos meses. Hesitei em falar, com medo de quebrar esse momento frágil. Mas finalmente, sussurrei. Ele gosta de você. Vincent deu um pulo,
pego de surpresa, como uma criança surpreendida por uma explosão de ternura. Então, após um breve silêncio, ele encolheu os ombros. Ele está quieto. Foi a primeira vez em muito tempo que trocamos algo além de conversa fiada sobre contas ou trabalho. Um momento suspenso, onde algo tênue, quase imperceptível, acabava de renascer. Max transformou nossas vidas diárias de maneiras que nunca imaginamos. No início eram apenas pequenos ajustes: sair de manhã e à noite, lembrar de encher a tigela, encontrar espaço para a cesta. Mas muito rapidamente, estes novos hábitos tornaram-se rituais. Obrigou-nos a sair, a caminhar juntos, a respirar ar puro, em vez de nos fecharmos na nossa rotina sufocante. Antes dele, morávamos lado a lado sem realmente nos vermos. Nossos dias foram pontuados pelo trabalho, pelas obrigações, pelos pesados silêncios que se instalaram entre nós. Mas com Max, você tinha que sair, não importava o tempo ou o cansaço que estivesse. Assim caminhamos, a princípio em silêncio, cada um perdido em seus pensamentos. Depois, aos poucos, sem que percebêssemos, voltamos a conversar. Primeiro dele. Você viu como ele para em cada árvore. Ele tem seu próprio jeito de escolher para onde quer ir. Ele parece feliz, você não acha? Então, tudo e nada. Nossos dias. Nossas memórias. Assuntos leves, inócuos, mas que, ao se sucederem, acabaram por recriar uma ponte entre nós. Uma noite, enquanto Max dormia tranquilamente aos nossos pés, respirando regularmente, Vincent fez um gesto que me chocou. Ele estendeu a mão e pegou a minha. Um toque simples, quase tímido, como se ele estivesse redescobrindo como era me tocar sem motivo específico. Você acha que ele nos encontrou por algum motivo? Ele sussurrou. Senti minha garganta apertar. Eu não tinha pensado nisso até então, mas ouvi-lo fazer a pergunta tornou isso óbvio. Talvez ele nos tenha salvado, eu respondi com um sorriso. Vincent assentiu pensativamente. Não foi apenas uma frase aleatória lançada. Nós dois sabíamos o que isso significava. Max nos lembrou de algo essencial. O amor precisa ser mantido. Isso alimenta. Já foi vivido. Cuidando dele, dando-lhe um lar, aprendemos a cuidar um do outro novamente. Obrigou-nos a abrandar, a partilhar novos momentos, a encontrar-nos nestes simples gestos cotidianos. E hoje? 3 anos se passaram e Max ainda está aqui. Seu focinho está começando a ficar grisalho, ele dorme mais ao sol, mas continua sendo o mesmo cão sábio e paciente, uma testemunha silenciosa de nossas mudanças. Ele se tornou um membro pleno de nossa família. Meu casamento não é perfeito, mas ele é vivo. Aprendemos a nos comunicar, a nos ouvir novamente. Ainda há discussões, desentendimentos, mas também há risos, gestos ternos, novas cumplicidades. E todas as noites, quando vejo Vincent acariciando Max com um sorriso terno, sussurrando algumas palavras em seu ouvido como um velho confidente, sei que redescobrimos algo essencial. Às vezes o amor só precisa de um gatilho para florescer novamente. Às vezes esse gatilho tem 4 patas e um olhar cheio de sabedoria.